Olá, aluno e aluna, tudo bem? Aqui é o professor Elvis Milde da Silva e estamos novamente para aprender a língua portuguesa, essa língua tão importante que nós utilizamos no nosso dia a dia, que escutamos, que falamos, que compreendemos, e é de extrema importância a gente saber utilizá-la de modo correto, tanto na fala quanto na escrita. Se vocês lembram, o último vídeo que o professor trabalhou foi sobre concordância verbal. Nós estamos trabalhando esse conteúdo. Primeiro trabalhamos a concordância nominal, depois estamos trabalhando a concordância verbal. Primeiro com período simples, né, com sujeitos simples, e hoje nós trabalharemos com sujeitos compostos, a concordância verbal. Vamos lá então para mais uma aula? Pessoal, preste bem atenção, foque agora na aula, deixa o celular de lado, desliga o computador, desliga a televisão e presta atenção no que o professor Elvis irá falar. Vamos lá então. O professor vai compartilhar com vocês a tela aqui e vamos começar. Muito bem, concordância verbal. 2, aula 2. Continuando as regras do último vídeo, ainda nós vamos falar agora com sujeito simples, quando nós temos somente um sujeito. Então, concordância verbal com o pronome relativo quem. Como que acontece essa concordância com o verbo? Muito bem. O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular, ele ou ela, terceira pessoa do singular, ou pode concordar com o antecedente do pronome quem. Tem esses dois casos. Então, sempre lembrar, o pronome relativo quem, ele pode concordar com a terceira pessoa do singular, pode ser conjugado de acordo com a terceira pessoa do singular, ou com o antecedente do pronome quem. Vamos observar o exemplo aqui. Fui eu quem afirmou. Então, o afirmou, ele está conjugado de acordo com a terceira pessoa do singular, ele ou ela. Quem afirmou? Ele ou ela. E no segundo caso, ele está conjugado com a palavra que antecede o quem, que é o eu. Então, quem afirmei? Eu. Então, observe aqui. Nesse caso, o afirmou, que é o verbo, ele concordou com a terceira pessoa do singular, ele ou ela, e no segundo caso, ele concordou com a palavra que antecede o quem, que é o eu. Eu afirmei. Ok, pessoal? Muito importante isso aqui com o pronome relativo quem. Seguindo, nós temos a concordância com a expressão um dos que. Muito importante. Este é mais um dos casos em que tanto o verbo pode ser conjugado no singular, quanto pode ser conjugado no plural. Então, sempre lembre, com a expressão um dos que, pode ser no plural e pode ser no singular. Tanto faz, os dois modos estão corretos. Exemplo, ele foi um dos que mais contribuiu. Está conjugado no singular, contribuiu. Ele foi um dos que mais contribuíram, conjugado no plural. Então, sempre lembrar, um dos que pode ser conjugado, pode concordar com o verbo no singular ou no plural. Os dois modos são corretos de acordo com a língua portuguesa. Agora sim, nós vamos para as regras com sujeitos compostos. Até então eram sujeitos simples, um só. Sujeito composto é quando tem mais de um, dois, três, quatro, cinco, enfim, sujeitos compostos. Vamos ver as regras para o sujeito composto agora. Então, primeiro, com sujeitos formados por sinônimos. O que são sinônimos? Sinônimos são palavras parecidas, que têm significado semelhante. Quando nós temos sujeitos formados por sinônimos, o verbo tanto pode ir para o plural, como pode ficar no singular e concordar com o núcleo mais próximo. Concordar com o núcleo mais próximo. Exemplo, preguiça e lentidão
destacaram aquela gerência. Ou seja, o destacaram aqui, ele está conjugado no plural, né? Mesmo tendo os dois sujeitos compostos. Preguiça e lentidão são sujeitos compostos, concordou com os dois, ficou no plural. Ou também, como já foi falado ali em cima, ele pode concordar com o núcleo mais perto. Então, preguiça e lentidão. O núcleo mais perto do verbo é lentidão. Então, concordou com lentidão, destacou no singular. Ok? Então, sempre lembrar, regras para o sujeito composto. Sujeito formado por sinônimos. Preguiça e lentidão são sinônimos, né? São sujeitos compostos também. O verbo pode concordar com os dois, pode vir no plural, como está aqui, destacaram, ou ele pode concordar com o núcleo mais próximo. O núcleo mais próximo, lentidão, então ficou no singular. Muito bem. Continuando. Agora, sujeito formado por palavras em gradação ou enumeração. Gradação uma depois da outra, enumeração uma coisa acontecendo após a outra em forma de números. Vamos dar uma observada nos números, nos exemplos, aliás. Como que acontece isso aqui? Este é mais um caso que tanto o verbo pode flexionar-se no plural, como também pode concordar com o núcleo mais próximo. Exemplo, um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Ou seja, o supriu aqui, ele está no singular, porque ele concordou com o núcleo mais próximo dele. Ou também ele pode estar no plural. Um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde. Aqui, ele está concordando com todos eles. Se você observar aqui, nós temos uma enumeração, porque tem um mês, um ano, uma década, uma coisa acontecendo depois da outra. Então, quando nós temos sujeitos formados por gradação ou por enumeração, é aquele mesmo caso. Ele pode vir no singular ou ele pode vir no plural, concordando ou com o núcleo mais próximo ou com todos eles. Ok? Agora, com sujeitos ligados por nem. Nem. Apareceu o nem e os dois sujeitos são ligados. Quando os dois sujeitos são ligados por nem, o verbo vai para o plural. Essa é uma regra que não muda. Tem que estar na ponta da língua. Exemplo, nem chuva, nem frio. Nós temos aqui o nem ligando os dois sujeitos, chuva e frio. Então, o nem ligando os dois sujeitos compostos, o verbo obrigatoriamente vai para o plural. São. Repetindo, temos os dois sujeitos compostos, chuva, frio, e está ligando eles o nem, o verbo obrigatoriamente vai para o plural. Ok, pessoal? Bem importante essa regrinha. Agora, com a indicação de datas, o que acontece com a indicação de datas? Com a indicação de datas, o verbo deve concordar com a indicação numérica da data. Exemplo, hoje são 2 de maio. Então, 2 está no plural, o verbo também está no plural. São 2, um concordou com o outro, em número. Agora, mas o verbo também pode concordar com a palavra dia. O verbo pode concordar com a palavra dia. Hoje é dia 2 de maio. Então, no caso, concordou com a palavra dia, dia está no singular, o verbo também está no singular. Isso aqui é muito importante. Essa regrinha das datas, ela cai bastante em concursos, em seletivos, em vestibulares. E uma última regrinha agora, com os sujeitos compostos, concordância verbal, é com os verbos dar, soar e beber, mais horas. Sempre lembrar, o verbo sempre concorda com o sujeito. Por exemplo, deu 1 hora. Deu é o verbo dar, ele vai concordar com o sujeito 1 hora. Então,
os dois ficam no singular. Mesma coisa aqui embaixo, o verbo soar, né? Soaram 2 horas. Os dois concordaram no plural. O sujeito está no plural, o verbo também ficou no plural. Ok, pessoal? Então, vamos dar uma rápida recapitulada aqui para a gente relembrar. Então, o que a gente aprendeu hoje na aula de concordância verbal 2? Primeiro, com o pronome relativo quem. O que acontece com o pronome relativo quem? Ele pode ser concordado na terceira pessoa do singular, ele ou ela, ou com a palavra que antecede o quem, no caso, o eu. Aqui, afirmou, está concordando com a terceira pessoa do singular, e aqui, o afirmei concorda com a palavra que está antes do quem. Outra regra que nós aprendemos, recapitulando novamente, é com a expressão um dos que. O que acontece? Pode ser conjugado tanto no singular quanto no plural. Os dois estão corretos. Um dos que contribuiu no singular, um dos que contribuíram, plural. Outra regra que nós aprendemos é com os sujeitos compostos, mais de um sujeito. Sujeitos formados por sinônimos, ou seja, são dois sujeitos com significados parecidos. O verbo tanto pode ir para o plural, quanto pode concordar com o núcleo mais próximo a ele. Exemplo: preguiça e lentidão destacaram. Destacaram aqui concorda com preguiça e lentidão, com os dois sujeitos compostos. E aqui embaixo, destacou, concorda com lentidão, que é o núcleo mais perto do verbo. Agora, sujeitos formados por enumeração, por gradação, relembrando, pode flexionar-se no plural, como também pode concordar com o núcleo mais próximo. Por exemplo, na primeira frase, nós temos aqui todo o sujeito composto. E supriu, concordou com o último núcleo, uma década de poder. Como também pode concordar com o sujeito todo, né? Um mês, um ano, uma década, está aqui, vai ser concordado no plural, suprir. Lembrando, com a palavra nem, o professor falou agora há pouco, com o nem, o verbo vai para o plural quando liga dois sujeitos. Chuva e frio está sendo ligado pela palavra nem, então o verbo foi para o plural. Indicação de datas, muito importante, né? O verbo concorda com a indicação numérica, então são 2 de maio, 2 no plural, verbo também, ou pode concordar com a palavra dia, dia no singular, verbo no singular também. E com a palavra dar, soar e bater, né? Sempre vai concordar com o sujeito. Então, deu 1 hora está no singular, deu está no singular também. Soaram está no plural, 2 horas está no plural, também está no plural, os dois concordam no plural. Ok, pessoal? Qualquer dúvida sobre esse conteúdo, vocês podem entrar em contato com o professor através do WhatsApp 99179-7189 e vamos aprendendo a língua portuguesa. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.